Agora falando da aposentadoria do Tom Brady, né? Uma lenda do esporte, para muitos o maior jogador de todos os tempos, para outros isso fica um pouco polêmico. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Tom Brady é o maior de todos os tempos. E o que vocês acham que o quanto a liga perde, né, com um jogador que também já estava com 43 anos, estava na hora de se aposentar, né? Eu acho que, assim, maior de todos os tempos é um pouco complicado de se bater esse martelo, justamente por conta que não dá para eu comparar uma qualidade do futebol americano profissional na época do Dan Marino, do Joe Montana, com o que é agora, sabe? Não só na questão de qualidade, na questão de físico, na questão de desempenho. A gente Estilo tem de jogo. Estilo de jogo, a gente tem um jogo muito mais de alto rendimento, não que na época não fosse, para a época era, mas é difícil você comparar, assim, né, falar que o cara, mas eu particularmente afirmaria que até o momento o Tom Brady é o melhor da modernidade, do futebol americano moderno, nos últimos, pelo menos aí, dos últimos 15 anos, ele é o melhor. Né? Se a gente for comparar, eu acho que daria para a gente bater esse martelo. Então, esse tipo de futebol americano que a gente vê hoje em dia, ele é imbatível. Os anéis dele estão aí para provar Senhor isso. dos Anéis. Você não tem mais o que falar, entendeu? Qualquer coisa que a gente disser aqui é redundância, porque realmente é muito, muito, muito bom. Ele precisava aposentar, mas ao mesmo tempo é aquele dilema, né? Quando um cara que é muito bom aposenta, tá, ele precisava, mas a gente se sente um pouco órfão. Acho que ele deve estar sentindo muito mais que a gente, lógico. Comparações e assistir jogos que a gente vai criar expectativas do tipo, comentários como se o Tom Brady tivesse aqui teria sido diferente. Isso a gente vai ver, isso é natural. Mas eu acho que o que eu achei muito legal, que eu vi até o Kurt comentando isso no Pro Bowl, e vou concordar com ele, eu não acho. Não vou nem entrar nas críticas que ele recebe, eu não acho ele de todo ruim, mas o que é diferente do Tom Brady, como a gente acabou vendo com outros quarterbacks que eram muito bons, é que ele não precisou ter um declínio para se aposentar. Como a gente viu mesmo nessa temporada do Big Ben. Ele não precisou disso. Ele fez o certo para mim, que é parar quando ele está bem. Eu acho que, lógico que se ele jogasse uma ou duas temporadas muito mal, não ia pagar nada do que ele fez durante todo esse tempo que ele ficou na NFL, mas eu acho que por tudo que ele já fez, e talvez você possa falar que é uma questão de ego ou não, mas eu no lugar dele faria o mesmo. Se for para parar, eu quero parar no ápice, eu quero parar bem, não digo no ápice, mas assim, sem ter aquele declínio, sem ter que sair de um time que eu tive o tempo todo ir para outro que eu vou me prejudicar, entendeu? Que eu vou ter muitos problemas. Então eu acho que nesse ponto ele fez o melhor que ele podia fazer. Eu acho que foi correta a decisão dele. Eu esperava que a gente pudesse ter um pouco mais de tempo. No Big Ben a gente conseguiu aproveitar o último jogo dele, sabe? Ele vai se aposentar, então vamos dar aquela aproveitada. Por mais que ele soubesse que ele não fosse passar ali daquele jogo no playoffs, mas aproveitar. E o Tom Brady a gente não conseguiu aproveitar, a gente não conseguiu ter a despedida. Então isso me dói um pouco. Mas fora isso, eu acho que ele vai ser sempre lembrado. Eu acho que ele é um cara muito fora da casinha. Ele é fora da curva, sabe? Tem quarterbacks que podem chegar no nível dele, mas atualmente ele é um cara a ser batido. Vai acontecer? Vai acontecer. Como a gente falou, o esporte ele evolui, ele vai evoluir, e o Tom Brady uma hora vai ficar obsoleto, né? O estilo de jogo dele vai ficar obsoleto. Mas ele conseguiu, eu acho que, levar o futebol americano para um outro nível, principalmente no quesito idade, né? Mesmo para um quarterback, você pode falar, se fosse um running back, se fosse um jogador de OL, de DL, ele aposenta mais cedo, mas mesmo assim, para um quarterback, ele jogou muito tempo, né? E você conseguir, com 44 anos, eu com 32 já não consigo fazer nem um terço do que ele fazia, pensar que o cara com 44 anos conseguiu fazer o que ele fez e faz, né? Porque a gente sabe que ele consegue isso, a gente sabe que ele conseguiria continuar. Então eu acho que é um baita de um mérito, assim.
O cara é muito bom, é só isso que eu tenho para dizer. O cara é muito bom, não tem como negar. Você pode hatear, você pode ter problemas com o Patriots, você pode reclamar que eles furaram uma bola, você pode falar o que você quiser, entendeu? Mas você não pode negar, isso não apaga a história e o fato de que o Tom Brady realmente é um cara fora da curva do esporte futebol americano. A gente tem aqui alguns comentários, né? Teve alguém aqui que eu acho que não vi mais quem foi porque já acabei perdendo muito comentário. Foi o Wesley, que comentou que o Tom Brady, ele não é... Ele falou, não foi o melhor QB da história, mas foi o maior jogador indiscutivelmente. Exato, exatamente. Você concorda? Wesley, Patriots, né? Jogou a bomba pra mim, né? Tá, mas... Vamos começar do começo, tá? Primeira coisa que eu queria falar é... Tom Brady, com certeza, é um atleta maravilhoso. Como atleta, ele é maravilhoso. Se você olhar vários esportes, a gente sempre vai ter, né, em determinados esportes, aquele jogador em destaque. Então, se você pensar no tênis, você pensa em Nadal, você pensa em Federer, você pensa no próprio Guga. Se você pensar na Fórmula 1, Ayrton Senna vem na cabeça rápido, fácil. Se você pensar natação, Michael Phelps. Golfe, a gente sabe também que tem o Tiger Woods. Então, assim, tem vários jogadores. Basquete, Michael Jordan, o LeBron James. Então, nos esportes, sempre vão ter atletas que vão se destacar. Tom Brady é esse. Daqui a um tempo que a gente falar NFL, futebol americano, Tom Brady vai vir na cabeça. Não tem como. Então, isso é ser o maior do esporte? Talvez seja. Então, eu diria, talvez, que Tom Brady conseguiu ser o maior do esporte. A gente não tem certeza, porque isso só se concretiza depois de alguns anos que a pessoa se aposenta. Mas eu realmente acho que ele foi o maior do esporte até agora, nesse momento, por tudo que ele fez. Porque o que fica é o que é lembrado. É o melhor quarterback? Eu já não sei se é o melhor, porque como o Dani falou, é em estilos diferentes, é difícil a gente comparar. Todos os esportes, na verdade, o futebol americano de 30, 40 anos atrás, não é o futebol americano que joga hoje em dia na NFL, na NFL especificamente. Era um jogo muito mais terrestre, era um jogo que os running backs tinham bem mais destaque. Hoje em dia não, hoje em dia os destaques são muito maiores que os quarterbacks. O próprio Dan Marino, ele se destacou muito porque ele lançava muito. Numa época em que lançar era algo não tão assim, normal quanto hoje, entre aspas. Hoje em dia, uma partida normal, um quarterback ter 30 tentativas de passe. Há 10 anos atrás, 10 anos não, mas há 30, aí você ter um quarterback que corre começa a virar um diferencial, né? Exato, então assim, há 40 anos atrás o quarterback passava a bola pro running back e falava, vai meu filho, de vez em quando ele dava um lance, e aí Dan Marino se destacou e virou o maior da época, e aí Tom Brady também, hoje em dia é o maior da época. Então, a gente não sabe dizer se ele foi o melhor quarterback, porque o melhor é diferente, ele foi o melhor desses últimos 15 anos, como o Dani falou, 20 anos, desse tempo em que ele jogou, sim, provavelmente ele foi o melhor, ou maior, ou ele foi o melhor em determinadas características. Era o melhor correndo com a bola? Não era. Não era o melhor correndo com a bola. Mas era o melhor lançando? Era o que tinha maior precisão? Talvez era o que tinha maior precisão. Mas era o melhor que tinha maior alcance? Talvez não. Rodgers talvez tenha maior alcance do que ele. Rodgers é conhecido por lançar uma Hail Mary. Então, a bola cruza muito maior do que o de Tom Brady. Leitura de jogo, leitura de defesa, ele era o melhor? Romo lia muito bem as defesas adversárias, mas talvez não conseguia executar tão bem quanto ele. Então, essa questão de melhor e maior é muito, muito difícil. Agora, como atleta, é inegável que Tom Brady deixou um legado. É inegável que ele vai ser Hall da Fama. É inegável que quando a gente pensar em NFL, a gente vai lembrar de Tom Brady, a gente vai lembrar dos 7 anéis, a gente vai lembrar a dinastia que ele criou nos Patriots, junto com Bill Belichick, de que ele mudou de franquia, e uma franquia que não ganhava nada, de repente foi campeão do Super Bowl. Então, eu diria que sim, ele é o maior do momento, mas não significa que ele seja o melhor quarterback. Mas é um grande, grande, grande atleta. Para um atleta conseguir se manter em alto nível como ele estava, ele não perdia em nada para esses novos jogadores, é muito difícil. Eu não sou atleta, mas sou atleta, entre aspas. Eu participo de competições também, eu jogo, e eu sei o quão é difícil
os treinos intensos, ainda mais no futebol americano tão intenso. E você chegar aos 40 anos de idade jogando no nível que ele jogou, muito, muito, muito difícil. Ainda mais na NFL, assim. Então ele já deixou sua marca, isso eu não tenho dúvida. Vai deixar falta, vai. Mas eu acho que chegou o momento. É uma nova geração que tá chegando de quarterbacks. E aí chegou a hora que você fala, cara, já deu pra mim, sabe? Deixa vir essa nova molecada. Vamos ver essa nova era de NFL que tá chegando. Vamos ver o que essa galera tem pra apresentar. Vamos dar um tempo. Já deu minha era, já acabou. A galera toda já se aposentou que jogou comigo. O Drew já foi, o Big Ben já foi. Então, assim, deixa eu ir também. O Peyton Manning já tá lá descansando. Vou curtir Gisele, tô aqui na Flórida. Tomar uns morritos. Chega dessa vida restrita de atleta. Então, é natural. Mas, com certeza, entrou na história da NFL, isso é inegável. Eu sou fã dele como atleta, não tem como negar. Odeio os Patriots, né? Mas Tom Brady é difícil a gente falar mal, né? O que o cara fez é surreal.